Então vamos lá. Primeiro ponto da finalização. Quando o atleta vai começar a finalizar, você já imagina, tá, que esse atleta ele está tendo um padrão de consumo de água e um padrão de consumo de sódio antes de iniciar a finalização. Então, faltando ali 3 semanas mais ou menos, já meio que padroniza. E quando eu digo padronizar, não é para jogar sódio para caramba e muito menos para tentar reduzir. É só para ter um controle, tá? Então, o que você pede para esse atleta, se você não tem tanta experiência, é tempere os seus alimentos só com sal agora, né? Com alimento que tenha sódio, só com sal. E diga para mim quanto de sal de cozinha você está usando no final do dia. E aí esse atleta ele vai falar 5 gramas, 6 gramas, 7 gramas, 8 gramas. Tanto faz. Você, por hora, só quer saber quanto ele está usando. Você não quer controlar. Ao mesmo tempo, também controla o consumo de água, né? Quanto de água você está tomando por dia? 5 litros, 6 litros. Perfeito. Mantenha assim até a gente iniciar a finalização. Mantenha padronizado assim, tá? Geralmente, faltando 2 semanas para competir também, a gente tende, se o atleta, obviamente, ele já está quase pronto, a botar um dia com carboidrato um pouco mais alto, ou às vezes até seguido, né, se ele está ciclando carbo, então 2 dias de carbo alto, por exemplo, para ver como é que ele responde com um pouco mais de carbo e se ele esvazia muito rápido. Então, se ele está fazendo o ciclo de carbo, ele vai fazer normal o carboidrato alto, digamos que está 5:1 ou 6:1. Ele vai fazer normal o carboidrato alto e você vai pedir para ele repetir mais uma vez, geralmente, para ver como é que ele responderia sem estar totalmente depletado, né? Com 2 dias de carboidrato um pouco mais alto. Se o peso vai subir muito, né? Se vai reter demais, se vai digerir bem ou não com relação a esses alimentos, né? Se vai esvaziar muito rápido ou não, e como que vai ficar o físico dele ao longo da semana, tá? Se o peso vai cair, se vai sustentar ou não. Então é sempre bacana fazer tipo um teste. Lembrando que esse teste, ele não vai estar na mesma condição do que quando o atleta estiver na semana de finalização, né? O contexto é um pouco diferente, mas dá para a gente ter uma ideia da capacidade de formação de glicogênio desse atleta, da velocidade e sustentação disso também. Uma base, pelo menos. Não é 100% preciso, mas é uma base, tá? E tente não jogar lixo daí nessa situação, porque pode disparar um gatilho aí para querer comer porcaria na reta final, e aí, obviamente, não dá muito certo, né? Então, mantém padrão de água, mantém padrão de sódio, faz o teste com 2 dias de carbo alto, tá? E aí, no geral, tem que levar em consideração se esse atleta tem peso para bater ou não, né? Se ele tem peso para bater e tem muita dificuldade, aí a finalização ela fica muito limitada com relação ao que eu posso passar, porque tem atleta que segura demais o peso, né? E aí não tem muito o que fazer, né? Se o atleta segura demais o peso, ou vai deixar ele sem comer, ou vai ficar sem água, ou vai extrapolar no diurético, ou vai fazer muito mais cardio, aí foge muito do padrão, tá? Que a resposta sai é muito agressiva e aí é mais feeling e experiência mesmo, tá? Se o atleta, por exemplo, tem que perder 4 quilos de quinta para sexta, né? Às vezes até pode perder fácil, mas a maioria sofre um pouco mais. Aí vai ter que ver o horário que ele vai se pesar, né? O que fez para ele bater o peso, quanto de tempo para ele competir, para poder manipular. Então, essa é uma situação um pouco mais difícil de passar uma base, assim, sem ter alguém acompanhando. Sem ter um exemplo para eu mostrar para vocês, um estudo de caso, por exemplo, né? Então, vamos imaginar, se vocês têm pouca experiência com isso, já tentem meio que forçar a barra para esse atleta estar muito próximo do peso de competição dele, ou do peso de pesagem, né, no caso, da categoria, já uma semana antes, tá? Uns 2 a 3 quilos a gente até pode tirar com uma certa tranquilidade. Mais do que isso, talvez tenha que forçar demais. Então é melhor garantir esse peso, né, mais baixo para quem não tem tanta experiência, tá? Lembrando que tem atleta que não baixa peso de forma nenhuma. Botou um pouco de carbo, o peso já sobe um monte. Então tem que tomar bastante cuidado com essa questão, tá? Ah, não, ele já só falta 2 quilos para a categoria, então eu vou carbar normal com ele na quinta-feira e vai dar tudo certo, né? E aí às vezes você começa a carbar com ele na quinta-feira normal e quando vê ele acorda outro dia com 3 quilos e não 2. Aí lascou tudo, porque, como eu disse lá atrás, a gente não consegue ter controle absoluto de como o metabolismo vai se comportar. Tem cara que glicogena muito rápido, segura a água muito rápido, que às vezes é até bom para o físico, mas é péssimo para o peso se ele tem peso para bater, né? E tem outros que não, você põe um pouco mais de carbo e o físico ainda vai esvaziando e o peso vai caindo. Aí nesse caso, beleza. Então por isso tem que tomar bastante cuidado, tá? Só que infelizmente fica muito difícil eu passar uma regra, uma receita numa situação como essa,
porque depende de como está o peso, como é que está o físico, etc. Então eu vou tentar passar algo mais padrão, né? Numa condição padrão onde o atleta já está meio que no peso que ele tem que bater, né? Você não pode perder essa oportunidade. Então, se você quiser saber mais, clica aqui no link abaixo e adquira minha mentoria completa. Garanto para você que vai valer muito a pena.